Então, vou começar aqui o estudo. Então, eu estava pensando, essa semana eu estou estudando Gênesis, né? E eu tenho feito meus devocionais em Gênesis, tenho lido. E aí o personagem que eu estava pensando e meditando nessa semana foi a história da narrativa da vida de Moisés, né? E aí vendo toda aquela história, todo aquele panorama que Deus aborda lá, principalmente as partes das pragas e tudo, foi um desafio para mim poder analisar essas partes, esses pedaços das pragas e ver as atitudes de Faraó em meio de toda aquela situação. E aí eu pensei, e Deus foi me desafiando, né? Lembrar sobre essas duas palavras, né? Remorso e arrependimento. E aí o título desse estudo se chama Remorso ou Arrependimento. Qual dos dois? Então, olhando para a vida de Faraó, né? Qual será que ele teve? Ele teve remorso ou ele teve arrependimento? Então, a gente vai ver vários versículos e a gente vai começar no versículo primeiro, né? O primeiro versículo que a gente vai ler é Êxodo 7, versículo 3 e 4, que é Deus, ele fala o que fará ao coração de Faraó. É interessante como é que Deus fala ali, que ele vai fazer e vai usar a vida de Faraó para mostrar a sua glória, né? Eu vou ler aqui para vocês, Êxodo 7, versículo 3 a 4, que diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. E aí a gente vai ver agora, é interessante o modo como é que a gente vai abordar aqui a divisão. Primeiro nós vamos ver que Deus, ele endurece o coração de Faraó. A gente vai ver os versículos que Deus fala que endureceu o coração de Faraó. E aí depois a gente vai fazer um contraste com a outra parte, que é o Faraó dizendo que ele endureceu o coração. O Faraó partindo de Faraó, o endurecimento do coração. Então, primeira parte a gente vai ver agora que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. O primeiro versículo é Êxodo 9:12, que ele fala: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. E aí o segundo versículo, aí eu não vou falar, vou só lendo, para ficar mais fácil para a gente ir acompanhando. Então o próximo versículo, Êxodo 10:1, diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E aí também o próximo versículo, Êxodo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir o seu povo, né? Não deixou ir os filhos de Israel. Êxodo 11:10, também mais um versículo. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. E aí, versículo 4 de Êxodo 14, Êxodo 14, versículo 4, fala: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, já no final da história, né? E aí o próximo versículo, Êxodo 14, versículo 8 também, que diz: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E é interessante agora esse contraste, né? A gente viu que Deus estava endurecendo o coração de Faraó, e agora a gente vai ver Faraó endurecendo o coração. Vai partir dele agora essa atitude, né? De endurecimento ou de não querer atender à voz de Deus através de Moisés, né? E então a gente vai ver agora que a gente precisa perceber que não é Deus que vai endurecer, né? Vou focar mais uma vez e repetir aqui para os irmãos para poderem fixar aí. Mas o texto, ele sempre coloca algo interessante no final. Não vai ser Deus que vai endurecer o coração de Faraó, mas no final de cada versículo que a gente vai ler agora, vocês vão ver uma certa frase que vai se repetir, que seria essa: como o Senhor tinha falado. É interessante. Olha só, presta atenção. Êxodo 7:13 fala: Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. E aí olha só o que diz: como o Senhor tinha falado.
E agora tem mais versículo. Versículo 22 do capítulo 7 também. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. E aí fala, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí, Êxodo 8,15 também vai falar que, vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 8, versículo 19, a gente vai ver no finalzinho dele, como o Senhor tinha dito, mas vai dizer que, assim, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó endureceu. Eu li Êxodo 8,19. O próximo, Êxodo 8,32. Mas endureceu Faraó ainda desta vez o coração, e não deixou ir o povo. E aí, no próximo versículo, Êxodo 9,17. E Faraó, eu estou lendo Êxodo 9,7. Êxodo 9,7. E Faraó enviou a ver. E eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou. E no versículo 34 e 35 do capítulo 9, que diz, vendo Faraó que cessou a chuva e a sarava e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração. Então é interessante como é que a gente vê que agora que é Faraó que está endurecendo o seu coração. E várias vezes tem versículos dizendo como o Senhor havia dito. Como o Senhor havia dito. E aí os irmãos podem perceber aqui, todas as vezes que o rei do Egito dá uma aparência de arrependimento, agora nós vamos ver a narrativa com outros olhos, a gente vai olhar para a parte dos feitos, das pragas que vão vir, e aí a gente vai ver alguns os versículos que os magos vão fazer milagres, assim, vão fazer uma mágica e vai parecer com o que Deus fez. Então a gente vai ver aqui que Faraó ele vai buscar respostas na magia dos encantamentos. E a gente vai ver que os magos conseguiram fazer algumas coisas. Êxodo 7:11 fala, e Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então eles conseguiram fazer ali no Êxodo 7:11, mas nós vemos que Deus ele prevaleceu e ele mostrou o seu poder. E mesmo assim Faraó não admite o poder de Deus em tudo aquilo. Êxodo 7, versículo 22 também fala, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo, e a gente vai ver que eles conseguiram fazer lá, fizeram alguma coisa lá que o texto não explica, mas eles conseguiram fazer algo, mas o coração de Faraó endureceu, mesmo assim. E o texto, ele disse, nem a isto pôs o seu coração. Faraó continua achando que seus deuses são melhores, mesmo sabendo que todos os milagres que estavam sendo apresentados nunca tinham sido vistos. Mesmo que todos aqueles milagres que estavam acontecendo nunca foram vistos na terra do Egito, e os magos parece que fizeram alguma coisa lá parecida, mesmo assim Faraó ele não quis dar ouvido. Êxodo 8:7 fala, então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então, a gente vê aqui que Faraó ele voltou a endurecer o seu coração de novo. Ele viu os magos dele fazendo, né? E parece que quando tinha um backup ali, alguém fazendo a mágica também, né? Como se Deus estivesse fazendo mágica ali. Parece que era isso que Faraó estava se segurando, né? Porque os magos tinham feito aquilo. Aí ele falou, então se os meus deuses podem também, então vamos deixar, não quero libertar o povo. No versículo 15 do capítulo 8 diz, vendo pois Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nós vamos ver também em Êxodo 8, versículo 18, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. E aqui nessa praga dos piolhos, os magos não conseguiram fazer aquela mágica, né? Então agora nós vamos ver que não deu certo o encantamento,
Então o faraó ele não tinha mais onde ele se segurar, né? Não podia ter aquela segurança no poder dos deuses dele, mas mesmo assim ele falou, mesmo assim com até os magos falando, é interessante, os magos falaram, isto é o dedo de Deus, no versículo 19, olha só que interessante, Êxodo 8, versículo 19, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu. Interessante, né? Não tem mais o poder dos deuses deles. E até os magos falaram, o que está acontecendo aí é o dedo de Deus. E aí mesmo assim, nós vemos que Faraó, ele endurece o coração, né? Versículo que a gente leu aqui, versículo 19, Êxodo 8, 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Essa é uma coisa fantástica que como Deus age, né? Vimos aqui então, até agora, que mesmo os incrédulos, quando confrontados com as verdades do poder e majestade de Deus, eles testemunham a seu respeito, mesmo com esses testemunhos que Deus mostra, a sua majestade, todo o seu poder, mas mesmo assim, infelizmente, nem mesmo a verdade muda a decisão final do ser humano, né? Eles são confrontados com a verdade, são confrontados com as verdades que são apresentadas a eles, mas é eles que decidem, vocês vão crer ou não, né? E no caso aqui de Faraó, Deus mostrou suas maravilhas, mostrou seu poder, e mesmo até os próprios magos dele falando, esse aí é o dedo de Deus que está fazendo isso. Mesmo assim, Faraó ele endurece o seu coração. E é interessante agora, a gente vai ver a misericórdia de Deus falando a Faraó. Deus tendo misericórdia de Faraó e o ajudando. Olha só que interessante. Êxodo 9, 15 a 17. Porque agora tenho endurecido minha mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e para que sejas construído e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar seu poder em ti, para te mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E aí o outro versículo, tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir. Agora nós vamos ver que nos próximos versículos que Deus vai mostrar compaixão para Faraó. Deus vai advertir de que algo vai acontecer se ele não deixar o povo dele ir, né? Nós vemos também o discurso de Deus é sempre o mesmo, sempre Deus vai falar da mesma maneira com Faraó, sempre Deus vai mostrar a misericórdia dele antes de mandar a praga. Olha só, Êxodo 8:2, ele fala assim, um versículo, e se recusares deixá-lo ir, e aí vai vir a praga. E aí Êxodo 8:21, porque se não deixares ir o meu povo, Deus falando através de Moisés, né? E ele está falando, se você não fizer isso, vai acontecer algo. Ele fala no versículo aí, e eis que enviarei enxames de moscas e tudo. Êxodo 9, 2 e 3, aí Deus fala, porque se recusares deixá-los ir, e aí vai acontecer alguma coisa de ruim se você não fizer isso. Êxodo 9, 18 e 19, eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave. Então Deus está falando, o versículo que eu li é Êxodo 9, 18 a 19. Então Deus avisando, alertando o Egito, ao povo do Egito, ao faraó, né? E versículo 19 fala, agora pois envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Então Deus teve mais misericórdia ainda, ele falou, vai vir uma saraiva, vai vir algo que vai destruir, então vai lá, tira o seu gado, tira o pessoal que está no campo, todos os seus animais, que vai acontecer algo de ruim aí, né? E Êxodo 10, versículo 4 também fala, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos. E aí Deus vai falando e vai falando. E é interessante, aqui nessa narrativa, de todos esses versículos que a gente leu, até Êxodo 10, 4, a gente vai perceber aqui que de agora em diante, Deus para de dar chances para Faraó deixar seu povo ir. Ele não fala mais assim, amanhã vai acontecer isso. Se você fizer isso, se você não deixar meu povo ir, vai acontecer isso. De Êxodo 10 e versículo 4 em diante, não vai ter mais
essa chance assim para Faraó. E agora, continuando a narrativa, nesse pano de fundo que a gente está dando, a gente vai ver agora as pragas que vão ser lançadas e o remorso. Agora a gente vai ver o remorso de Faraó. Primeira, uma das pragas aqui, né? A praga de rãs. Estava tendo então a praga de rãs. Êxodo 8, versículo 8, que diz: E Faraó chamou a Moisés e Arão. Então teve a praga, e aí quando o Faraó viu aquela bagunça toda, ele chamou desesperado. Então vem Moisés e Arão. E ele fala: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Então a gente viu aqui que ele fez uma atitude desesperada, né? Tem uma praga de rã, então vem, me ajuda aqui, pede para parar isso. Mas aí depois a gente vê nos outros versículos que ele fala que ele não ia deixar o povo ir. A outra praga, a praga de moscas, 25, Êxodo 8, 25, diz: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Ele fala, então, teve essa praga, pode ir, pode sacrificar, pode fazer a adoração ao seu Deus. Aí, olha só o que diz em versículo 28, Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Então, irmãos, a gente vê que é interessante aqui como o Faraó ele engana Moisés, né? Mas ele não pode enganar a Deus. O Faraó acha que pode enganar a Deus, mas ele não engana. Ele estava enganando Moisés e Arão, mas a Deus ele não estava enganando, porque Deus estava com um plano por trás disso, né? Porque quando ele viu que o problema tinha passado, logo ele voltou a endurecer seu coração. Ele viu que estava tudo bem, endureceu o coração. Então nós vemos claramente aqui o remorso que passou em seu coração, quando ele viu as regras, as coisas que estavam acontecendo, as pragas sobre o seu povo e a sua terra, mas quando tudo voltou ao normal, ele rapidamente endurece o coração e ele vai e não deixa o povo de Deus sair. Então, continuando, nós vamos ver alguns fatos que deixaram o coração de Faraó ainda mais irado e duro contra a vontade de Deus. A praga das pestes nos animais. Êxodo 9, 6 a 7, que diz: E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir. Parece que, vendo essa dificuldade, né, que só o gado do povo de Israel morreu e o nosso não morreu, aí que ele ficou com mais raiva ainda. Ele falou: aí que eu não vou deixar vocês ir mesmo, né? Porque por Deus ter matado então o gado de Israel, a Faraó endureceu seu coração e ficou desesperado. Então, continuando aqui, nós vamos ver as outras partes dos versículos que vai agravar mais ainda a situação do rei do Egito, né, de Faraó, como é que ele estava lidando com todas essas pragas. A próxima praga estava acontecendo, a praga da saraiva. E a gente leu lá que Deus tinha avisado, tinha tido compaixão dele, falando: não faça isso, guarda o teu gado, vai vir a praga, cuidado. Olha só, Êxodo 9, versículo 27 a 28. Êxodo 9, versículo 27 a 28 diz: Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão. Então tinha acontecido a praga de saraiva, e aí chamou Moisés e Arão e ele falou: Esta vez pequei. Ele falou: pequei, ele está dizendo aqui explicitamente: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Olha só em versículo 34 de Êxodo 9. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu seu coração, e ele e os seus servos. Olha só como que Faraó está sem motivos agora nenhum para não crer na mão de Deus, mas mesmo assim ele preferiu fechar o seu coração totalmente, e ele quis só alívio das pragas e não deixou o povo ir. Então essa é a atitude de Faraó, ele queria só alívio, estava em uma agonia lá, tá com muita praga e tal, chama Moisés aí, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando ficou tudo tranquilo, endureceu seu coração, o povo não vai sair. Mais outra praga estava acontecendo, a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, versículo 16 a 17, que fala: Então Faraó se apressou
a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor. Olha só, mais uma vez ele está falando: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Aí versículo 17: agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez. E agora oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Então aqui no versículo 16 e 17, de Êxodo 10, a gente vê mais uma vez, ele está falando: pequei. Está dando uma ideia de que está acontecendo um arrependimento. Será que ele está realmente se arrependendo aqui? Ele está falando: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Então, eu acho que vai dar alguma coisa boa aí, vai se arrepender. Mas não, a gente vê que mais outra vez ele endurece o coração. Continuando, a praga das trevas. Tudo ia ficar trevas, estava tendo aquela praga, tudo trevas que até que o pessoal pode até segurar, apalpar de tão escuro que estava, né? Êxodo 10, versículo 28, que diz: e disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Olha só que interessante, né? Com o seu coração totalmente fechado e com esse ódio que Faraó estava acontecendo, né? Nós vemos que Faraó nunca tinha realmente se arrependido, né, dos seus atos e só queria alívio da mão de Deus que pesava sobre o Egito. Então a gente vê aqui claramente que nunca tinha se arrependido realmente. Era um remorso que ele estava sentindo: eu pequei. Mas aí depois ele volta atrás e ele fala: não é assim, eu não quero que vocês saiam, não vou deixar e tal. Sempre voltando atrás na palavra dele. E agora a gente vai ver a praga da morte dos primogênitos. Então aconteceu essa praga, Êxodo 12, versículo 31 e 32. E aí olha só o que acontece agora com o rei do Egito. O que ele fala para Moisés e Arão? Eu vou ler Êxodo 12, versículo 31 a 32. E diz: então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. Então, irmãos, a gente vê aqui a perda de algo muito valioso. Ele perdeu o seu próprio filho para o rei, né? Ele perdeu o seu único filho lá, um filho primogênito dele, e só assim que ele finalmente atendeu ao pedido de Moisés, somente com essa morte do filho dele. Será que realmente ele tinha se arrependido? Será que houve um arrependimento verdadeiro no coração de Faraó? Ou ele simplesmente estava tendo remorso e por causa dessa perda tão grande na vida dele, ele falou: não, agora basta, eu perdi a coisa mais valiosa que eu tinha, então eu não quero mais vocês aqui, sai, né? Então a gente sabe que na história nós vemos nessas pragas, né? E só depois dessa última praga que Deus milagrosamente tira o povo dele de lá e eles ainda saem com riquezas e tudo. Mas depois a gente vê, né, nos outros versículos que Deus ainda endurece o coração de Faraó e ele vai atrás do povo e todos aqueles milagres que Deus faz, né? Mas, deixando essa parte da história de lado, eu gostaria de mostrar um lado aqui nessa história do que vai acontecer, do que Deus faz para libertar os primogênitos de Israel, né? Nós vamos ver aqui o símbolo de Cristo presente na Páscoa. A Páscoa vai acontecer, aconteceu naquela época dos primogênitos, né? E Deus falou para os filhos de Israel: façam isso e isso para que a morte não chegue na porta das casas de vocês e os primogênitos de vocês não morram. É interessante como é que Deus faz isso, né? E o símbolo que nós vamos ver aqui de Cristo, Êxodo 12, versículo 23 a 25, que fala: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, o Cordeiro sem mácula. O primeiro símbolo de Cristo presente aqui na Páscoa é um cordeiro sem mácula. Êxodo 12, 5, que fala: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis
das ovelhas ou das cabras. Então aqui nós vemos que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós e derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Nós vemos aqui o Cordeiro de Deus. João 1,36 fala, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Nós vemos que João foi e apontou, né? E aí nós sabemos que em João 3,16 fala quem é esse Cordeiro de Deus. E ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que João Batista apontou, dizendo, este aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse que foi o que morreu por nós na cruz. E é o Cordeiro sem mácula que foi morto lá para ser passado sangue nos umbrais das portas. E o segundo símbolo aqui, nós vamos ver o sangue do Cordeiro deveria ser passado na porta. Esse é o segundo símbolo, que o sangue deveria ser passado na porta, nos umbrais da porta. Êxodo 12:7, que fala, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. É que interessante, irmãos, que Cristo é a porta, pois com o seu sangue ele nos deu livre acesso, o que nos livra da morte eterna. Ele fala em João 10:9, diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então Cristo derramou o seu sangue na cruz, e esse sangue foi derramado por mim e por você, para nós termos um acesso a Deus. Nós, pecadores, não podemos entrar na presença de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E aí João 9:10 diz, eu sou a porta, se alguém entrar em mim, entrar por mim, salvar-se-á. E aí o terceiro símbolo também que nós vemos é a morte não irá entrar. O cordeiro agora vai simbolizar que o cordeiro morto, agora o sangue passando nas ombreiras, então a morte não irá entrar. Esse é o terceiro símbolo, que a morte não vai entrar. Êxodo 12:13 e 23. Eu vou ler Êxodo 12:13 e depois ler Êxodo 12:23, que diz, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E agora versículo 23. Eu estou lendo Êxodo 12, versículo 23, que diz, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. É interessante aqui, né? Que Deus, ao passar por nossas vidas, Ele verá Cristo em nós, e por isso não morreremos. Nós sabemos que a justiça de Deus, ela está em nós, e através dessa justiça de Deus, que Deus olha em nossas vidas, vendo a justiça de Deus, e Ele não nos julga como pecadores e condenados para o inferno. Nós temos a libertação da condenação eterna através do sangue de Cristo, né? Essa é a verdade que Cristo fez por nós na cruz. 1 Coríntios 1:20 diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, por meio de Cristo, nós temos sabedoria, justiça, santificação, redenção, somos remidos, somos salvos por meio de Cristo. E aí a morte não reina, não tem poder sobre nós. Quando nós morrermos, nós não morreremos para longe de Deus, para longe da presença de Deus. Nós morreremos para ficar para sempre com o nosso Criador, o nosso Deus maravilhoso que morreu, o nosso Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Então, irmãos, é interessante que nós vemos, então, depois de tantos versículos lidos, né? Eu li um monte de versículos, bombardeei vocês com um monte de versículos, mas nós vimos, depois de tantos versículos lidos, que Faraó teve sua decisão confirmada por Deus. Assim como os homens de nossos dias, infelizmente, quando rejeitam as verdades do Evangelho, e como diz em Romanos 1:24, eles são entregues às paixões e desejos da carne como consequência de seu coração duro ao Evangelho. Assim, irmãos, nós podemos ver, assim como Deus
foi misericordioso com Faraó, falando: se você não fizer, se você não deixar meu povo ir, vai acontecer isso. Assim como Deus foi misericordioso com Faraó, Deus ainda é com o nosso mundo hoje. Deus ainda é misericordioso com o nosso mundo hoje, mesmo que ainda não chegou a grande tribulação ou os fins dos tempos, quando nós formos para o céu e haverá julgamento aqui na terra. Deus ainda tem a sua mão estendida aqui. Deus ainda está, nós estamos ainda no período da graça. Deus ainda tem sua mão estendida para o que crê, aquele que crê nele. Mas vemos que essa misericórdia não será infinita aqui para o mundo. Essa misericórdia de Deus não é infinita aqui. Vai haver julgamento. Assim como o aviso de Deus acabaram, assim como os avisos de Deus acabaram depois de algumas vezes para Faraó, assim será para o mundo de hoje. Essa é uma verdade muito importante e que eu gostaria de trazer com a história de Faraó, né, sobre remorso ou arrependimento, também enfatizando essa parte de Cristo como o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tantas verdades aí, né? Espero que os irmãos tenham juntado aí as peças. Gostaria de fixar e de enfatizar mais uma vez que mesmo nós, nesse mundo, passando por tantas dificuldades, nós devemos lembrar que nós somos salvos em Cristo, Cristo morreu por nós, somos libertos do pecado, não temos a condenação eterna porque Cristo morreu por nós. Se você creu em Cristo, você pode confiar que Deus te salvará e Deus promete que vai te salvar. Mas gostaria de lembrar mais uma vez sobre esse texto, né? Sobre a vida de Faraó, tantas coisas que Deus fez, tantas chances que Deus deu, mas antes de tudo Deus tinha falado, né? Eu vou usar Faraó para mostrar minhas maravilhas. Mas é assim como que Deus faz hoje também com o mundo. Deus mostra suas maravilhas, Deus mostrou a sua criação, mostrou as verdades, mostrou tudo que Ele tem feito pelo povo, por seu povo, né? Por nós, também pelo mundo. Deus tem sido misericordioso, mas o mundo continua tendo remorso e não arrependimento. Que possa ter sido uma bênção para vocês, que os irmãos possam pegar depois esses versículos e estudar com calma. Vamos terminar então essa parte com uma oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos pelo estudo dela. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a lembrar, Senhor, da vida, Senhor, do Faraó, Senhor, que foi um homem que teve tantas chances, Pai, de obedecer ao Senhor e ouvir a Tua voz, Pai, ouvir tudo o que o Senhor apresentou para ele, para que ele pudesse deixar o seu povo ir. Mas nós sabemos que o Senhor usou todas essas situações, o Senhor sabia o que ia acontecer, e o Senhor usou todas essas situações, todos esses acontecimentos para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória a todos os povos da região naquela época, Pai. Pedimos Tua bênção, Pai, para nossas vidas, que nós tenhamos corações voltados a Ti e que nós possamos lembrar, Senhor, que o Senhor é o nosso Cordeiro, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou e nós sabemos que estamos num mundo que sempre e muitas vezes não tem arrependimento, mas sim remorso, Pai. Pedimos, Senhor, Tua bênção, nos ajude e esteja nos desafiando cada vez mais na Tua palavra. Oramos em nome de Cristo, Pai. Amém.